noite a todos. Bom estar aqui mais uma vez. Essa maravilhosa companhia, essa maravilhosa troca de boa energia, bons pensamentos. Vamos trabalhar para que passemos uma boa mensagem a respeito do Cristo, o nosso Consolador. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes há milhares de anos. Nesse passar de anos, nós tivemos a nossa evolução, com muito sofrimento, até pelo nosso grau de evolução intelectual e moral muito baixo mesmo. Saltando um pouco a esse tempo, nós vamos chegar à era cristã, onde Jesus, na realidade, o Cristo, com a permissão de Deus, pelo amor que Ele tem pelos seus filhos, Deus então permitiu que o Cristo viesse à Terra, uma reencarnação, onde se chamou Jesus, para nos trazer um consolo. Um consolo de amor, de fé, estimulando a fé, nos induzindo com muito carinho à prática do perdão, a diminuição do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Nós precisávamos, como precisamos até hoje, desse Consolador. Então, Cristo veio a nós com muito afeto. Mas por que se deve consolar alguém? Porque esse alguém está sofrendo. E por que nós sofremos ou sofríamos tanto se nós somos filhos de Deus, que é todo poder, bondade e justiça? Porque nós participamos, e nós vamos ver mais à frente esse tópico, porque nós participamos da lei de causa e efeito, ação e reação. Ou seja, nós sofremos porque precisamos passar por determinadas dificuldades para o nosso aprendizado através, lamentavelmente, da dor. Os Espíritos nos orientam, inclusive, que nós temos o nosso processo de evolução bem natural, através da dor ou através do amor. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nós vamos encontrar temas tipo o jugo suave, o Consolador prometido e também a instrução dos Espíritos, que vem falar do advento do Espírito da Verdade. O jugo suave é um tema onde vai tratar da lei de amor, da lei divina, que o Jesus veio até nós para nos fazermos relembrar daquilo que já conhecíamos. Porque se todos nós fomos criados com a essência de Deus, nosso ser, com o amor de Deus, nós conhecemos, que seja instintivamente, a diferença entre o bem e o mal. Porque nós temos a nossa individualidade, nós somos seres racionais, e nós somos espíritos, criados para a evolução e não para ficarmos atrasados no tempo. Então, quando nós vamos tratar de um jugo suave, Jesus nos orienta que a lei divina é suave, só que nós damos um peso a ela por nossa inferioridade. Então, nós temos medo de colocar em prática os ensinamentos de Deus através de sua lei. E o Consolador prometido nós vamos encontrar também uma orientação maravilhosa do próprio Jesus no plano espiritual, permitindo que
ou que o Consolador viesse após ele para esclarecer muitas coisas que ele não pôde esclarecer, não que ele não pudesse vir, não ter o poder para tal, é que o povo da época não estava habilitado ou em condições de absorver. O jugo suave, o que vinha sendo o jugo? Sujeição, uma submissão. Ou seja, nós precisamos estar sujeitos à lei divina para nós termos o consolo das nossas dores. E nós vamos entender o porquê disso. São Mateus, então, no capítulo 11, nos traz: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando Jesus diz isso, vinde a mim, não é vinde a mim ele pessoa, até porque em poucos anos depois de ele ter ditado essas máximas aos seus discípulos, ele sabia que ele voltaria para o plano espiritual. Então, quando ele trata de vinde a mim, é vinde a mim aos meus esclarecimentos, a lei divina. Eu sou a lei divina. Tanto que ele era um Espírito Cristo, um Espírito perfeito. Então, quando ele chamava seus discípulos ou o povo, vinde a mim, era vinde a mim ensinamentos da lei divina. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Já começa a ficar um pouco mais claro a própria máxima ipsis literis dela aqui editada, mas o entendimento de que, se nós tomarmos a lei divina sobre nós, ou seja, compreendê-la e colocá-la em prática, nós estaremos compreendendo melhor o porquê do Cristo Consolador. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, o entendimento, a sujeição, a submissão à lei divina é muito suave. E a prática dessa lei é leve, se assim nós quisermos. Mas como eu falei no início, nós isso, porque nós precisamos mudar, nós precisamos evoluir. E toda mudança, ela tem um custo. Aquilo que nós estamos habituados a fazer nos é mais cômodo. Porque errar é mais fácil do que acertar. Mas por que nós temos essa teoria como um empecilho da nossa evolução? Porque toda mudança tem o seu custo. E se eu tenho meus hábitos no meu dia a dia, se eu ainda não aprendi a perdoar e a amar o meu inimigo ou amar o meu próximo, é difícil de eu colocar isso em prática pela minha imperfeição. Então Jesus vem nos consolar, o Cristo vem nos consolar de que o jugo é suave, ou seja, a lei divina é suave, porque é a lei do amor, simplesmente isso, é a lei do amor. E o fardo é leve porque a prática dessa lei do amor é muito leve. Nós é que temos peso na consciência e não nos permitimos a essa prática. Lamentavelmente. Somos espíritos reencarnados e sofremos os efeitos de nossos débitos. Ou seja, o Cristo veio a nós como Consolador porque nós participamos da lei de causa e efeito. Nós sofremos porque nós temos débitos a resgatar. Nós sofremos porque nós erramos e achamos que morreu, acabou, termina tudo e volta tudo ao normal, não sei aonde, nesse paraíso que conhecemos desde a nossa infância. No entanto, vem essa doutrina maravilhosa nos esclarecer, vamos ver um pouco mais na frente, a importância da transformação, a importância de nós nos reformarmos. Reforma íntima, reforma moral, ou seja, só se reforma aquilo que não está bem. Só se faz reforma na casa quando a casa não está bem.
pintar uma casa perfeita, sem nenhuma rachadura, com tinta em alto padrão, ou mesmo bem pintado, sem nenhuma mancha, não se precisa fazer reforma. Se não tem goteira nenhuma, não precisa fazer reforma. A gente só se faz reforma naquilo que precisa melhorar. E isso é o que acontece conosco. A partir do momento que nós nos conscientizarmos que nós precisamos nos melhorar com a ajuda do Consolador, que é o Cristo que veio por suas máximas, reforçar, fazer-nos relembrar da lei divina, nós vamos entender o quão é importante nós buscarmos em poucos, vamos dizer assim, em pouco espaço de tempo, mais momentos felizes em nossa vida. Segue alguns dos nossos sofrimentos, alguns, muito poucos, mas eu elenquei esses sofrimentos para nós fazermos uma reflexão mais fácil. Dificuldade no relacionamento. Quem não tem dificuldade de se relacionar, seja com uma ou outra pessoa, quando essa pessoa nos ofende? Ou quando essa pessoa não concorda com as nossas ideias, que eu sempre achei a minha ideia maravilhosíssima. A minha ideia não existe outra igual, mas vem alguém e me diz: a tua ideia não é boa. Começa já a dificuldade de relacionamento. Quem é o cara para dizer na minha cara, pior se fosse pelas costas, mas eu, como egoísta e orgulhoso, ele vem dizer na minha cara que a minha ideia não é boa? Aí eu começo com aquela pessoa a ter dificuldade de relacionamento. Isso vai se arrastando. Se isso se dá na minha adolescência, é pior ainda, que inclusive é um espaço de tempo onde o espírito está no início da sua reencarnação, e ele precisaria, inclusive, tomar as suas más tendências, mas é justamente nesse momento que o espírito tem dificuldade de absorver as orientações de terceiros ou de irmãos que convivem conosco. Aí onde nós criamos as dificuldades de relacionamento. E quando nós aumentamos a dificuldade de relacionamento, nós levamos isso para dentro do nosso lar. Porque eu não consigo deixar da porta para fora, que é o costume, né? Quando a gente já chega meio chateado em casa, daí a mulher já diz: ó, deixa os teus problemas para fora. Fácil. Um bom pedacinho a gente até tenta deixar lá fora, mas no bolso esquerdo tem um pouquinho, no bolso direito tem outro pouquinho, porque eu adoro andar com problema. Eu adoro colocar em prática assim aquela minha imposição. Mas eu estou trazendo para dentro da minha casa, do meu lar, do meu ninho de amor, as energias das dificuldades de relacionamento. Então, o relacionamento com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe ou com a minha esposa, vão ser fáceis. Vão ter também arranhões. Porque naquele momento, enquanto eu estiver armazenado dentro de mim, que eu dei como exemplo o bolso, mas na realidade está dentro de mim, do meu ser, enquanto eu estiver com essa carga de energia negativa, eu vou compartilhar com meus relacionamentos. Isso vai ser um fator positivo ou negativo? Não precisamos nem responder, a nossa consciência responde sozinha. A outra dificuldade é o de perdoar. Ou alguém que tem facilidade de perdoar? Até podemos ter. Não é que a dificuldade é predominante. Não, até pode ser predominante, mas tem pessoas que têm facilidade de perdoar. Mas um grande número, a maioria dos nossos irmãos, inclusive eu, que participo desse grande número de espíritos encarnados, temos dificuldades de perdoar. Por causa de duas coisas bem fáceis de gravar na nossa mente: o orgulho e o egoísmo, as duas maiores chagas da humanidade. Eu sou egoísta, não preciso perdoar, se quiser que me perdoe, e ainda vou pensar se vou perdoar depois de pedir perdão para mim. Eu não sou nada orgulhoso. Vou pensar algumas vezes.
Aí eu vou fazer o quê? Eu vou voltar no primeiro item, que é a dificuldade de relacionamento. Se eu sou durão, não perdoo, claro que eu vou ter dificuldade de relacionamento. Observemos que nós começamos a formar um conjunto de sofrimentos desnecessários. Cristo sabia disso? Muito mais. Cristo tinha poder de repente nos esclarecer já naquela época muito mais, mas nós não estávamos em condições de absorver as orientações diferentes daquilo que o Cristo deixou para nós através de suas máximas. Dores físicas. Isso daí é complicado. Porque quando é com um vizinho, tadinho dele, nossa, não precisava estar passando por isso. Imagina, poxa, fiquei sabendo que o meu vizinho está com câncer terminal, não vai levantar da cama e em um mês está morto. Nossa, que fácil de falar. Quando é com um ente querido nosso, ou comigo mesmo, Deus é injusto. Primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que vem na nossa mente, inconscientemente. Por que comigo? Quer dizer que se fosse com o vizinho, estava tudo 10. Mas como é comigo, ou como é com a minha mãe, ou como é com meu filho, com minha esposa, enfim, com um ente querido, aí Deus é injusto. E nós sofremos com as dores físicas porque nós precisamos sofrer com as dores físicas. Júnior, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque nós participamos do processo de evolução, um processo natural. O nosso esforço para que esse processo de evolução se dê com menos dor é o nosso esforço, é a nossa dedicação. A quê? A nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, aquilo que falamos antes. Aprender a ter um bom relacionamento,